Você já parou para pensar que a maioria das pessoas não sabe exatamente onde está na escala financeira do Brasil? Todo mundo acha que é classe média, todo mundo acha que está no meio do caminho, mas a realidade é bem diferente disso. E quando você descobrir os números reais, vai entender por que tanta gente trabalha a vida inteira sem sair do lugar. Hoje, eu vou te mostrar todos os níveis de riqueza no Brasil, do mais baixo ao mais alto, com números reais e comparações que vão fazer sentido para você. Porque antes de traçar qualquer plano financeiro, você precisa saber exatamente de onde está saindo. Vou usar uma metáfora ao longo do vídeo para deixar tudo mais claro. Imagine que a vida financeira é uma travessia pelo Oceano Atlântico. Todo mundo precisa chegar do outro lado, que representa a liberdade financeira. Só que nem todos têm o mesmo barco. E como você vai ver, a diferença entre os barcos é absurda. Antes de continuar, se você ainda não conhece o canal, aqui a gente fala de educação financeira de verdade, sem promessa de enriquecimento rápido e sem fórmulas mágicas. Se isso faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos começar pelo nível mais duro de encarar. Quem está na pobreza extrema está tentando atravessar o Atlântico numa tábua de madeira, sem remo, sem comida, sem água potável. O objetivo não é chegar no outro lado, o objetivo é não afundar hoje. De acordo com o IBGE, uma pessoa é considerada em situação de pobreza extrema quando vive com menos de R$ 182 por mês. Isso é menos de R$ 6 por dia. Para você ter uma noção, uma passagem de ônibus em São Paulo custa mais do que isso. São quase 9 milhões de brasileiros nessa situação. Não estamos falando de gente que está apertada financeiramente. Estamos falando de gente que não tem garantia de comida amanhã. Quando você está nesse nível, a sua energia mental é consumida quase que inteiramente pela sobrevivência imediata. Você não pensa em investir, em poupar, em planejamento de longo prazo. Você pensa em onde vai dormir essa noite e se vai ter o que comer amanhã. Pesquisas mostram que esse estado constante de escassez literalmente reduz a capacidade cognitiva das pessoas, porque o cérebro está sobrecarregado de preocupações urgentes. E existe um detalhe cruel aqui. Qualquer tentativa de sair dessa situação pode ser destruída por um único imprevisto. Um problema de saúde sem acesso ao sistema público. Uma chuva que destrói o pouco que você tinha. O sistema praticamente não tem rede de proteção para quem está nesse nível. Um degrau acima, temos as pessoas que vivem na linha da pobreza. O barco agora existe, mas é um caiaque furado. Você está remando com tudo, mas precisa parar o tempo todo para tirar a água que está entrando. O Banco Mundial considera pobre quem vive com até R$ 670 por mês no Brasil. Cerca de 27% da população brasileira está nessa faixa. Isso significa que mais de 57 milhões de pessoas estão lutando para cobrir necessidades básicas todo mês. O grande problema aqui não é apenas a falta de dinheiro, é o ciclo que essa falta de dinheiro cria. Sem renda suficiente, fica difícil investir em educação. Sem educação, fica difícil conseguir emprego melhor. Sem emprego melhor, a renda não aumenta. E o ciclo se repete. Existe também o que os economistas chamam de pobreza relativa. Você consegue pagar as contas, mas não consegue participar plenamente da vida social ao redor. Seus filhos não conseguem material escolar igual ao dos colegas. Você não tem acesso às mesmas informações, às mesmas oportunidades. É uma exclusão silenciosa que vai muito além do saldo bancário. Subindo mais um nível, chegamos na classe média baixa. Aqui o barco já é um veleiro pequeno. Você tem estrutura mínima para atravessar o oceano, mas qualquer tempestade pode te virar. E as tempestades aparecem com frequência. Quem ganha entre R$ 1.400 e R$ 2.800 por mês está nessa faixa. É uma renda que cobre o básico: moradia, alimentação, remédios quando precisa.
mas a margem de segurança é quase zero. Um conserto no carro, uma internação hospitalar, uma demissão. Qualquer desses eventos já é suficiente para colocar essa pessoa em dívida. E dívida nessa faixa de renda é especialmente perigosa, porque os juros no Brasil estão entre os mais altos do mundo. Você começa devendo R$ 500 e alguns meses depois deve o dobro. O outro perigo aqui são as armadilhas financeiras voltadas exatamente para esse público. Crédito fácil com juros absurdos, consórcio que parece vantagem, mas não é. Financiamentos que comprometem metade da renda por anos. É como se existisse um sistema inteiro desenhado para manter essa classe onde ela está. A boa notícia é que a partir daqui começa a ser possível, com muito esforço e disciplina, construir alguma mobilidade financeira. Não é fácil, mas é possível. Agora o veleiro tem um motor. Chegamos na classe média. Você ainda depende das condições do mar, ainda precisa navegar com cuidado, mas consegue avançar mesmo quando o vento não ajuda. Quem ganha entre R$ 2.800 e R$ 5.500 por mês está na classe média. E aqui vem uma informação que surpreende muita gente. A renda média do brasileiro é de cerca de R$ 300 e R$ 200 por mês. Isso significa que metade da população ganha menos do que isso. Na classe média, você cobre as necessidades básicas e ainda sobra um pouco. Troca de celular de vez em quando, faz uma viagem pequena no ano, sai para jantar fora sem sentir culpa. Não é luxo, mas é conforto. O que diferencia a classe média das anteriores, financeiramente, não é só o salário. É a possibilidade real de começar a investir. E aqui, eu quero te mostrar um número que muda a forma como você enxerga o futuro. Se uma pessoa na classe média investir apenas 10% da sua renda, cerca de R$ 300 por mês, durante 35 anos, a uma taxa média de 10% ao ano, ela vai acumular aproximadamente R$ 1.100.000. Com R$ 400 mensais, esse número sobe para quase R$ 1.700.000. Isso não é mágica, é o efeito do tempo agindo sobre o dinheiro. Mas a classe média tem um inimigo silencioso, o padrão de vida que sobe junto com o salário. Cada aumento vira um carro melhor, um apartamento maior, uma escola mais cara para os filhos. E o investimento que deveria crescer continua travado. Subindo mais, chegamos na classe média alta. O motor ficou mais potente. Agora você tem um barco de verdade, com cabine, equipamentos de navegação e combustível sobrando. Você ainda precisa prestar atenção na rota, mas já não tem medo de uma tempestade normal. Quem ganha entre R$ 7.500 e R$ 2.500 por mês está aqui. É o nível onde o estilo de vida começa a se parecer com o dos ricos, mas ainda existe a consciência do limite. Você viaja para lugares bons, come bem, mora em bairro seguro, mas ainda olha o preço no mercado. Ainda pensa 2 vezes antes de trocar de carro. Profissionalmente, quem está nessa faixa costuma ser gerente, especialista em alguma área técnica, profissional liberal estabelecido ou dono de um negócio que funciona bem. São pessoas que investiram anos em qualificação e estão colhendo o resultado disso. O perigo aqui é diferente dos níveis anteriores. Não é a falta de dinheiro, é a ilusão de que chegou, de que não precisa mais se disciplinar, porque com essa renda, gastando tudo, você não constrói riqueza real. Você constrói um estilo de vida caro, que depende do salário continuar chegando todo mês. Mas para quem mantém a disciplina, os números são animadores. Investindo 10% da renda durante 35 anos, quem ganha R$ 7.500 chega a cerca de R$ 2.500.000. Quem ganha R$ 1.500 pode chegar a mais de 4 milhões.
Agora estamos falando de um iate. Chegamos na classe alta. Você não está mais preocupado com o combustível, com a tempestade ou com o destino. Você está aproveitando a viagem. Quem ganha entre 15 mil e 50 mil reais por mês está nessa faixa. E a diferença mais visível em relação à classe média alta não é nem o salário em si. É a liberdade mental que o dinheiro começa a comprar. Nesse nível, você para de tomar decisões baseadas em quanto custa. Começa a tomar decisões baseadas no que realmente quer. Qual escola é melhor para os filhos? Não qual é mais barata. Qual médico é mais competente? Não qual está na rede do plano. Qual investimento faz mais sentido para a sua vida? Não qual rende mais na simulação do banco. Além disso, quem está nessa faixa geralmente já tem ou está próximo de ter ativos que geram renda sem depender diretamente do trabalho. Imóveis alugados, participação em negócios, carteira de investimentos relevante. O trabalho começa a ser uma escolha, não uma obrigação. Fazendo a mesma conta dos outros níveis, quem ganha 15 mil reais e investe 10% durante 35 anos, chega a cerca de 5 milhões. Com 50 mil de renda, esse número passa de 17 milhões. Acima dos 60 mil reais mensais, entramos nos super ricos. Já não é mais um iate, é um navio. Com tripulação, heliponto e itinerário personalizado. Nesse nível, a maior parte das preocupações financeiras que afligem os outros 99% da população simplesmente não existem. Você tem equipe para cuidar dos seus investimentos, contador para otimizar sua tributação, advogado para proteger seu patrimônio. O desafio aqui muda completamente de natureza. Não é mais como ganhar dinheiro. É como não perder o que já tem, como proteger o patrimônio da inflação, de crises, de riscos que ninguém previu. Então chegamos nos milionários. Em 2024, o Brasil registrou aproximadamente 413 mil milionários. Isso representa apenas 0,21% da população. Ser milionário significa ter um patrimônio líquido acima de R$ 1 milhão. Não é renda mensal. É patrimônio acumulado. A soma dos seus imóveis, investimentos e outros ativos, descontadas as dívidas, passa de 1 milhão. E o que muita gente não percebe é que chegar até aqui é matematicamente possível para quem está na classe média com disciplina e tempo. Os números que mostrei ao longo do vídeo provam isso. Acima dos milionários temos os multimilionários, com patrimônio na casa das dezenas ou centenas de milhões. E no topo absoluto, os bilionários. No Brasil, existem pouco mais de 60 bilionários. São pessoas cujo patrimônio é tão grande que, mesmo gastando 5 mil reais por dia, levariam séculos para zerar a conta. E aqui vai uma comparação que coloca tudo em perspectiva. Enquanto 1 milhão de segundos equivale a apenas 12 dias, 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Essa diferença de escala é exatamente o que separa um milionário de um bilionário. A maioria das pessoas assiste a um vídeo como esse, fica impressionada com os números e não muda nada na vida financeira. Mas o ponto do vídeo não é te impressionar, é te localizar. Porque você não consegue traçar um caminho sem saber onde está partindo. Então a pergunta que fica é: você sabe exatamente em qual nível está hoje? E mais importante, o que você está fazendo concretamente para avançar para o próximo? O tempo é o único recurso que não dá para comprar de volta. Quem começa a investir hoje, mesmo com pouco, tem uma vantagem enorme sobre quem vai começar daqui a 5 anos com o dobro. Os números mostraram isso claramente ao longo desse vídeo. Se esse conteúdo te fez pensar sobre onde você está e para onde quer ir, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa entender melhor a própria situação financeira, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser o empurrão que ela precisava. Nos vemos no próximo vídeo.